Queremos cumprimentar a todos os queridos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer por essa oportunidade rica que o Senhor nos concede de estarmos refletindo e meditando em Sua Palavra mais uma vez, dando continuidade às nossas reflexões sobre as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. Em nossas aulas comentadas pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, nesta versão especial, ou uma edição especial, que a CPAD achou por bem lançar, um relançamento dos anos 90, onde a palavra do Senhor nos traz princípios inerentes ao momento de dificuldade que todos nós passamos, inerentes à situação onde é necessário de fato estarmos atentos, estarmos despertados para o que acontece e entendermos o que fazer, como fazer, quando fazer. Todas as diretrizes necessárias ao dia da angústia, ao dia mau, ao dia da adversidade, provém da palavra de Deus, sendo essa também a figura ou a revelação da própria vontade de Deus. Assim cremos, por isso cotidianamente nos debruçamos sobre ela. Aqui estamos para isso, para aprender devido à meditação, para aprender de acordo com a reflexão e a revelação que o Espírito Santo traz à nossa alma e ao nosso coração pertinente à sua palavra. Aqui estamos representando a IADERP em Vila Albertina, igreja essa que é pastoreada pelo nosso querido pastor Jairo Santana e pastoreada localmente pelo nosso querido pastor Ananias Rossetti. Aqui estamos debaixo da direção do presbítero Alcídio Machado, nosso superintendente da escola dominical, bem como o diácono Reginaldo Rezende e os demais professores, com a intenção de não ser exaustivos ou esgotarmos todo o conteúdo da lição, mas trazermos uma rápida reflexão sobre os pontos que são interessantes a este momento, para que nosso aprendizado seja assim prático e aplicável naquilo que importa. Nós podemos ver que o pastor ele nos traz um tema ainda em concordância com o tema anterior da primeira lição, despertamento espiritual, um milagre. Nós já aprendemos até aqui que Daniel, havendo se debruçado na palavra do Senhor e encontrado o texto de Jeremias, foi despertado por Deus a orar e pedir que houvesse de fato essa restauração do seu povo, que houvesse de fato esse despertamento da parte do seu povo para crer na palavra de Deus, que houvesse de fato essa mudança nas circunstâncias, e foi o que houve. Nós vemos Ciro sendo despertado por Deus e este lavrando um decreto onde traria liberdade para o povo de Israel voltar à sua nação, voltar de fato à sua terra e estar restabelecendo o culto e a adoração ao seu Deus. Na introdução a essa aula, nós vamos aprender que este despertamento ele tem uma origem, mas ele também tem um objetivo ou uma finalidade. Tem algumas finalidades, não é mesmo? Para o tema tão rico que o pastor escolheu por iniciar essa aula, dizendo que o despertamento espiritual não está na órbita do ordinário, daquilo que segue uma previsão intelectual ou que a nossa mente possa alcançar através de raciocínio lógico ou um pensamento lógico. Sim, um milagre. Milagre, por definição, é aquilo que está fora da capacidade das nossas faculdades humanas ou da ciência explicar. Nós podemos entender facilmente os processos naturais de se plantar, de se crescer, de se desenvolver e de se morrer. Mas quando Deus trabalha, quando Deus de fato intervém,
é difícil ao entendimento do ser humano compreender. Então nós chamamos de milagre o mover ou o agir inerente ao poder de Deus. Isaías, falando de como Deus trabalha, diz: o Senhor tem caminhos muito altos que eu não consigo compreender. Da mesma forma, Davi o expressa, dizendo que altíssimos são os pensamentos de Deus, mostrando uma incapacidade de acessarmos a forma com que Deus faz as coisas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que está além do que pedimos ou pensamos, a capacidade de Deus. Então nós vemos que o despertamento espiritual entra nesta categoria de algo que nós podemos ver, como ele bem destaca, podemos ver seu resultado, podemos ver tudo aquilo que acontece de acordo com a vontade de Deus, mas explicá-lo ou categorizar o agir de Deus está fora de questão. Nós podemos dar atenção também ao texto áureo, o qual foi extraído da Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 13, no seu versículo 11, onde ele diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." A nossa verdade prática nesta aula seria: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nós vemos então dois pilares aqui destacados pelo professor: a origem do despertamento e as suas consequências. E isso vai ficar visível no discorrer dos tópicos que estaremos refletindo rapidamente. Uma breve introdução onde ele deixa claro: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades, deixando claro que é uma aula realmente voltada para essas duas centralidades, vamos dizer assim, do assunto. Primeiro, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ele, no primeiro parágrafo, vai destacar que, sim, houve, Daniel orou, o despertamento veio, mas entre Daniel orar e o despertamento vir, havia já a vontade de Deus estabelecida. Nós vemos pelo discorrer do texto que Daniel viu na palavra de Deus registrada uma promessa de que Deus faria. E é tão interessante refletirmos que o próprio apóstolo diz que quando oramos segundo a vontade de Deus, somos atendidos. Quando pedimos algo que já está estabelecido pelo Senhor, de fato ele cumpre a sua palavra. Então nós vemos aqui que o pastor ele dá essa ênfase. O despertamento espiritual não procedeu pela virtude ou pela santidade de Daniel, mas sim pela vontade de Deus soberana. O despertamento não veio por causa de Ciro apenas, mas por causa da vontade de Deus sobre Ciro. Aqui nós aprendemos este ponto. Deus trabalha através de nós. Essa expressão aqui é destacada como instrumentos. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu desejo de fazer algo. Então ele, através de instrumentos, sejam humanos, sejam pecadores, sejam falhos, sejam judeus, sejam gentios, Deus faz o que quer, quando quer e como quer. Entendemos aqui o princípio da soberania de Deus. Quando olhamos para o primeiro ponto, nós vemos que a intenção do professor é destacar o fato da origem deste despertamento espiritual. Então ele vai esclarecer para nós, ou deixar claro, que o despertamento espiritual, em primeira instância, ele procede ou ele vem do próprio Deus. Nós podemos ver pelo contexto já citado, já estudado na primeira aula, que Deus sim usou Daniel e Deus sim usou a Ciro como instrumentos para manifestar aquilo que ele queria. Sim, Paulo diz: dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Deus faz a sua vontade através de nós. Deus faz a sua vontade apesar de nós. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes temos dificuldade de entender isso. Por que a vontade perfeita do Senhor é tão difícil de compreendermos? Porque nós estamos inseridos nesse contexto. É a nossa pecaminosidade, é a nossa natureza que muitas vezes cria essa barreira entre a compreensão do que é perfeito, porque nós somos imperfeitos. Então nós vamos aprender nesta lição que Deus fez o que fez, Deus despertou o seu povo, primeiramente, a origem disso tudo, desse fenômeno, dessa manifestação sobrenatural, através da oração de Daniel e através do despertamento do coração do imperador persa, foi em primeira instância a vontade de Deus, o poder de Deus, o desejo de Deus fazer. Amém? O apóstolo Paulo nos adverte que aquilo que Deus pode fazer está além, muito além daquilo que pedimos ou possamos pensar, infinitamente além. Então fica claro a intenção do pastor de nos mostrar que sim, Deus ele opera em nosso meio e nós cooperamos com Ele, mas a Ele é destinada todo louvor e toda glória, porque Ele permite que sejamos seus cooperadores nesse processo de restauração da raça humana, nesse processo de despertamento. A supremacia do poder está sempre nas mãos do Senhor, apesar da sua igreja, apesar dos seus servos e ministros terem extrema relevância nesse processo. Tudo começa nele, tudo começa e depende do seu poder e da sua graça, como estamos estudando. Aqui fica enfatizado então a fonte suprema e máxima de onde vem o despertamento, da natureza do nosso próprio Deus, que decidiu despertar o seu povo para esse novo momento. 2. As finalidades do despertamento. Nós entendemos que Deus não faz nada aleatoriamente, não faz nada por acaso. E aqui o pastor Eurico Bergsten tende a destacar isso, que no despertamento espiritual também Deus tem as suas finalidades. E no contexto da história que estamos estudando, ele destaca dois pilares onde Deus tinha a intenção de restaurar a nacionalidade do seu povo e de restaurar também a vida espiritual ou a condição espiritual de Israel. Nós podemos entender pelo contexto que os babilônios, quando tiraram o povo de Israel e levaram para o seu cativeiro, os levaram exilados, não é? Prontamente mudaram suas vestes, procuraram mudar os seus hábitos culturais, até a alimentação, como nós podemos ver na história de Daniel, os seus nomes que falavam do seu caráter, que muitas vezes faziam menção do seu Deus, foram trocados por nomes como o de Daniel, Beltesazar, como o dos seus amigos, né? Foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego, que faziam menção não mais ao Deus de Israel, não mais à glória de Israel, mas agora fazia menção à cultura babilônica ou às divindades babilônicas. Entendemos nesse ponto que foi-lhes tirada a identidade como nação, como povo, foram tiradas deles a cultura, aquilo que falava deles como indivíduos pertencentes a uma nação, pertencentes a um modo de existir dentro da sua cultura. E nós vemos que o Senhor tem um objetivo com o despertamento espiritual de lhes devolver isso, as características que eles tinham antes do cativeiro. E nós podemos observar neste ponto que restauração é justamente isso. Restaurar algo é devolver a isto as características que ele perdeu. Nós pensamos rapidamente em um exemplo bem simples de um quadro que com o tempo se resseca, se degenera. Então nós chamamos um restaurador e essa pessoa
pinta novamente as cores que desbotaram, não é? Devolve as características que foram perdidas com o tempo. E aqui não é diferente. Deus tinha a intenção de devolver as características do seu povo, de devolver-lhes a cultura sagrada que foi ensinada pelo próprio Deus, de lhes devolver o seu espaço, seu espaço de terra onde eles estavam estabelecidos geograficamente, mas não apenas isso, devolver-lhes toda a constituição deles como povo, o templo que representava o ponto máximo da sua cultura, que eles reverenciavam e se orgulhavam de serem chamados filhos de Deus, se orgulhavam de ser chamado povo de Deus, onde o templo representava a manifestação do próprio Deus, onde os seus muros representavam de fato a segurança, não é? Representavam de fato a separação, a santificação e a pureza deles como uma nação eleita e chamada. Então quando eles recebem esse aval de Deus para voltarem à sua nação, para reestabelecerem o culto ao Senhor, eles entendem esta verdade que o pastor Eurico Bergsten tenta nos traduzir, que uma das finalidades do despertamento de Israel era justamente isso, era ter a nacionalidade do povo de Deus reestabelecida. O segundo, nós podemos entender pelo contexto, e é o que diz o nosso querido pastor Eurico Bergsten, que a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então ele vai dividir essa expressão ou essa temática em alguns pontos. Então ele vai mencionar cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração. E logo, para compreendermos melhor isto, nós temos que lembrar o que significa salvação neste contexto. Nesse contexto, nós temos que entender que o povo de Israel estava limitado, estava preso. Salvação no Novo Testamento tende a nos levar a pensar a respeito do grande arrebatamento, de quando seremos tirados da terra e levados para a eternidade, ou levados para o céu, ou levados para a glória. Mas no contexto do Antigo Testamento, salvação tinha muito a imagem de alguém que estava em um perigo, de alguém que estava em uma situação de desconforto e Deus vinha e livrava essa pessoa e tirava essa pessoa. Nós vemos a salvação do povo de Israel do Egito, onde eram escravizados. Davi, por várias vezes, usa essa expressão, mas para falar de um contexto de guerra, de um contexto de batalha, onde ele estava sendo oprimido por seus inimigos, mas ele viu a salvação do Senhor, mas o Senhor o tirou daquele ambiente. Entendamos então aqui essa expressão de salvar, ou seja, livrar do perigo, tirar do meio e colocar em um lugar espaçoso, seria essa expressão original. E entendermos que tanto a salvação presente, como a salvação futura, tem a ver com o que estudamos aqui, tem a ver com os princípios aqui abordados. E o pastor Eurico Bergsten, então, ele vai nos deixando cada vez mais claro a finalidade do despertamento. E dentre elas, como ele destacou, é a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. E ao explicar sobre a restauração espiritual de Israel, ele menciona alguns fatores interessantes, dos quais ele menciona objetivos mais profundos, objetivos que são carros-chefes nesse processo do despertamento espiritual, sendo eles a restauração e a salvação. E como isso acontece, então? Ele vai mencionar a graça e o pecado como essa dinâmica que acontece em relação Deus-homem, ou relação o Espírito Santo e o homem. Por quê? Nós entendemos que a graça engloba todo esse fenômeno que Deus manifestou em Cristo Jesus, que Deus trouxe à luz o entendimento da sua vontade perfeita para o homem. É por meio da graça que o homem se achega a Deus.
É interessante observar, existe um pensamento que a religião é o homem encontrando a Deus, mas nós cremos diferente. Nós cremos que a religião é Deus buscando o homem e fornecendo meios do homem se achegar a Ele. E um desses meios, nós entendemos pela palavra, que é a graça de Deus. Então, nós recebemos a graça de Deus, damos vazão a ela, ou cremos na graça de Deus, e assim não é recebida em vão, como Paulo diz, em contraste com o nosso pecado. E aqui pecado não é um ato isolado, estamos falando da nossa condição de queda, onde todo o homem nasce em pecado. Para que possamos entender esse contraste que o pastor Eurico Bergsten levanta. Então nós vemos que a nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus, de encontrarmos a Deus, é totalmente preenchida pela graça de Deus, que miraculosamente, como é do tema da nossa lição, que através de um milagre que vem da parte de Deus, somos convencidos. Deus planta então, através da sua graça, a informação da sua existência, a informação de que existe sim uma esperança. Então nós escolhemos crer ou não, dar vazão ou não, como a verdade prática destacou. É necessário sujeitarmos-nos, ou sujeição, ou submissão à vontade de Deus, para que de fato ela se cumpra em nossa vida e em nosso meio. Nós vemos que o contraste nesse processo de despertamento, e ele vai usar dois pilares para nortearmos essa reflexão. Muitas vezes pensamos que fomos à casa de Deus ou nos debruçamos sobre a palavra porque somos inteligentes. Não, eu vou lá porque lá tem bênção. Ou eu vou ler a palavra do Senhor porque é interessante, é um bom passatempo. De forma alguma, nós cremos, como bons pentecostais, que a veemência, que a intenção das atitudes, sim, é uma sinergia, parte dos dois lados, mas essa influência, esse desejo, esse anseio vem totalmente da parte do Espírito Santo, que antes mesmo de sabermos, já nos encaminha, já nos aponta a Cristo, já nos mostra através do nosso Espírito, como Paulo mesmo diz, o Espírito Santo fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E como ele fala? Nos dando convicção, ou despertando em nós uma consciência, como temos estudado. É Ele quem age poderosamente em nós, para que possa agir também através de nós. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele age então de dentro para fora. Os exemplos citados são claros. E nós vamos refletir sobre Saulo, nós vamos refletir sobre a mulher samaritana, nós vamos refletir sobre Zaqueu, que foram pessoas que foram convencidas da sua situação, mas quando se depararam com Jesus Cristo, com a graça de Deus, com a bondade e a misericórdia, foram convencidos e entenderam aquilo que estava diante dele. Então, o mestre Eurico Bergsten, ele vai destacar dois pilares quando menciona a obra do Espírito Santo. Dentro da pneumatologia, poderíamos nos aprofundar no estudo da pessoa do Espírito Santo, e ele extrai então duas sentenças básicas. O Espírito Santo é intolerante ao pecado, e B, o Espírito Santo aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Essa palavra é muito forte, intolerante, e hoje em dia tem uma conotação muito pejorativa. Devemos entender o que o mestre quer dizer quando ele diz o Espírito Santo é intolerante ao pecado. Ele quer dizer que a natureza do Espírito Santo não se coaduna, ela não permanece no mesmo ambiente que o pecado, não como aquele que tem ódio, porque ele é santo e puro, o Espírito da verdade, mas como o próprio profeta escreve, falando sobre a natureza desse nosso Deus, que Deus não tem os olhos fechados, nem seus ouvidos tapados, mas os pecados fazem divisão entre o que é santo e entre o que é impuro ou profano. Devemos entender isso como a água e o óleo, que são de naturezas diferentes,
Por isso não existe um sentimento de ódio entre os dois. Eles simplesmente não podem estar no mesmo ambiente pela sua natureza. Entendemos aqui a questão do atributo da santidade e da pureza do Espírito Santo. Ele não nos abomina, antes nos convence com gemidos inexprimíveis da nossa condição para que nós mudemos. Exemplo disso seria quando estamos na presença de alguém que está sujo, moribundo, não toma banho há dias e não se alimenta. Nós nos compadecemos, queremos chegar-nos à pessoa, mas muitas vezes a situação dele dificulta. Então nós queremos mudar a situação dele para que tenhamos um relacionamento melhor, não é? Buscamos dar-lhe um banho, buscamos alimentá-lo, não significando que o odiamos, mas sim, a expressão é a mesma, nós somos intolerantes a isso, por isso queremos mudar para melhor. É esse o pensamento do professor quando ele diz: o Espírito Santo é intolerante ao pecado. Dentre os exemplos citados, é interessante destacar o exemplo do profeta Isaías, que foi convencido pelo Espírito Santo, foi despertado pelo Espírito Santo a respeito da sua própria condição, quando este vislumbrou a glória de Deus. Nós percebemos que quando o Espírito Santo de Deus nos desperta para a existência de Deus, nos mostra a grandeza de Deus, não temos um arrependimento seletivo. Nós percebemos que toda a nossa condição, que talvez em um outro momento fosse algum predicado, fosse algo que nos acrescentasse orgulho ou vaidade diante da glória de Deus, isso se esvai, não existe. Nós vemos a confissão: eu sou um homem de impuros lábios. Apesar de quando desse encontro, Isaías já tinha um ministério, Isaías já tinha uma postura, já tinha consideração no meio que estava, mas mesmo assim, quando ele se deparou com a glória de Deus e essa expôs o seu pecado, como nós vemos que a intenção do Mestre nos mostrar também, que o Espírito Santo e a presença dele em nós expõe tudo o que está oculto. Então Isaías confessa o seu pecado e parece que nada mais faz sentido, porque ele começa a confessar não só os seus pecados, mas o do seu povo também, mostrando que foi expandida a sua visão, foi realmente despertada a sua mente, não só para a sua condição, mas a condição do seu mundo, não é? A condição do ambiente e da circunstância onde ele estava, mostrando assim que o atuar do Espírito Santo é ele quem nos dá esta convicção, nos dá esse entendimento, como Paulo diz, ele clareia, ele revela como de fato são as coisas. Por isso fica evidente a ideia do nosso pastor ao nos mostrar a necessidade desse despertamento, que é o momento onde o Espírito Santo nos acorda para a realidade, nos mostra como de fato são as coisas, como de fato as coisas acontecem, como nós podemos ver no versículo que foi a base para o nosso textual, onde Paulo fala que já passou da hora, né? Já está na hora da gente entender melhor as coisas, não é? Citando a lei, muitas pessoas que ainda tinham dificuldades de associar a lei de Moisés à palavra de Cristo. Então ele diz: não, o mandamento está resumido todo em amor. Vocês não compreenderam ainda que a vontade de Deus é nos amar e que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos ama. Então, nós vemos que Paulo usa esta frase para nos expressar esse pensamento que nos é tão necessário. Olharmos com os olhos que o Espírito Santo nos dá. Olharmos segundo a revelação da palavra, segundo a revelação que encontramos somente na palavra de Deus, na sua santidade e na sua pureza, porque entendemos, como Pedro diz, é a obediência à palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica, e assim conseguimos nos achegar mais perto da vontade de Deus a cada dia, nesse processo que o despertamento nos coloca. Pastor, ele é objetivo ao nos falar sobre a restauração espiritual. E destacando ainda o trabalho do Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo
como o próprio Jesus, no contexto do seu evangelho, vai nos dizer que o Espírito Santo viria, sendo essa uma das promessas. E quando ele viesse, ele testificaria de Jesus Cristo, ele mostraria Jesus Cristo, ele daria glória a Jesus Cristo, ele aumentaria a nossa vontade e desejo de conhecer a pessoa de Cristo. Seria o Espírito Santo que fortaleceria a nossa fé em Jesus Cristo, que nos daria a sabedoria e a revelação para conhecermos melhor a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, como já foi dito, ele é intolerante, ele não consegue permanecer no mesmo ambiente que o pecado. Então ele tem esta angústia, ele geme em nós, para que sejam manifestadas em nós os filhos de Deus. Então como isso aconteceria? Quanto mais conhecemos o Filho de Deus, mais nos parecemos com ele, mais somos acrescentados da sua imagem, somos acrescentados daquilo que Cristo é a partir do momento que o conhecemos, como a Bíblia diz, dizendo que a própria vida eterna se resume nisso, em conhecer a Cristo, conhecer ao Pai. Nós entendemos então que o trabalho do Espírito Santo é nos revelar a Cristo e como aquele que tem poder para salvar. O Espírito Santo então nos ensina, somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos ensina o caminho, mas só pode passar pelo caminho que é Cristo, o qual o Espírito Santo nos revela, aqueles que se inclinam ao Espírito Santo, como Paulo diz, aquele que pende ou aquele que se inclina ao Espírito Santo, este é o Filho de Deus. Entendemos aqui então que a restauração espiritual está totalmente associada ao nosso entendimento da nossa salvação, do nosso pecado e de quem é Cristo em nossa vida, que possamos refletir e nos aprofundar nesse entendimento e darmos cada vez mais vazão à pessoa do Espírito Santo em nossa vida, estamos sujeitos à vontade de Deus. Sujeitos à vontade de Deus, sabendo que é apenas através da submissão à vontade de Deus que temos acesso ao verdadeiro despertamento espiritual. Dentre os diversos ensinos e princípios que o Novo Testamento nos acrescenta, um deles é que tudo é possível para o Senhor. Mas um princípio interessante que aprendemos com o autor da carta aos Hebreus é que é impossível para Deus mentir. Nós vemos que o pastor Eurico Bergsten, ele destaca no terceiro ponto sobre essa questão, que Deus ele cumpre aquilo que ele diz ou aquilo que ele promete. Por quê? Vamos atentar ao primeiro tópico, onde ele destaca a palavra fidelidade de Deus, ser fiel ou ser leal a algo. A nós é interessante, é sempre bom termos a fidelidade de alguém, termos o compromisso e o comprometimento de alguém, seja em nossas relações pessoais, em nossas relações sociais, em nossas relações profissionais, ter lealdade, ter fidelidade em nossos acordos. Mas devemos entender que todo conceito de fidelidade é limitado no que diz respeito aos homens. A fonte da fidelidade ou o padrão de fidelidade é o próprio Deus. Por quê? Tudo que quando na esfera que associamos aos caráteres ou os atributos de Deus estão infinitamente superiores àquilo que conhecemos. Deus, quando falamos que Deus é amor, por exemplo, um dos seus atributos, ele é um amor perfeito, onde não há falha. Da mesma sorte, quando falamos que Deus é fiel, ele tem a fidelidade perfeita, ou seja, um atributo moral de Deus completo e infalível, baseado no seu próprio caráter, santo, justo e verdadeiro. Nós entendemos que quando a palavra do Senhor diz, e o pastor Eurico Bergsten se debruça sobre a lição para nos ensinar que Deus cumpre as suas promessas e se apoia nessa verdade. A fidelidade de Deus
é para reforçar em nós essa convicção, para que o despertamento tenha esse apoio na palavra do Senhor, para que nós possamos olhar para a história de Daniel, onde Daniel olha para Jeremias e também com certeza tinha a consciência da palavra de Isaías que havia predito, como tudo também aconteceria, e tenhamos plena convicção, tenhamos plena certeza e esperança na fidelidade de Deus, em cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós vemos então a integridade do caráter de Deus manifestado em suas ações. O pastor Eurico Bergsten, ele busca no seu terceiro tópico nos trazer uma esperança, sim, nos encher de uma esperança, quando ele menciona a palavra do Senhor como sendo digna de toda a confiança, onde ele vai usar a seguinte expressão: Deus cumpre suas promessas. E é interessante que ele amarra isso à sua fidelidade. Por que Deus cumpre suas promessas? Como eu posso ter segurança de que aquilo que o Senhor falou se cumprirá de fato? Porque as suas promessas falam da sua fidelidade. E nós podemos nos apoiar na teologia, ou seja, no estudo daquilo que temos acesso a respeito da natureza de Deus, onde nós aprendemos sobre os atributos de Deus. Um dos atributos morais de Deus, ou seja, que fala do seu caráter perfeito e íntegro, é a fidelidade. Se trata então da condição de que Deus é leal a si mesmo, de que Deus tem um compromisso consigo mesmo, e esse compromisso é inabalável. Então, se Deus disse que faria algo, o compromisso dele com ele mesmo sustenta a sua palavra. Então, o pastor nos chama a atenção de que quando Daniel, claro, recebeu o despertamento através da palavra e através da oração, baseava-se na fidelidade de Deus. Quando nós, da mesma sorte, passamos por algum processo, por alguma circunstância de adversidade, devemos, da mesma forma, nos apoiar não naquilo que vemos ou naquilo que ouvimos, mas também, à semelhança de Abraão, crermos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, se necessário ressuscitar mortos, se necessário abrir o mar, se necessário nos livra dentro do próprio fogo. Como temos aprendido aqui, nós podemos descansar, porque Deus cumpre as suas promessas segundo a sua fidelidade, segundo aquilo que Ele já expressou em sua palavra, aquilo que está registrado na sua palavra, então é esperança e descanso para nós. O pastor, então, ele continua na sua aula nos mostrando que dentro do despertamento espiritual, Deus procura renovar, então, no interior do seu povo, a expectativa, não é? A esperança nas suas promessas. E como isso acontece? Ele vai dizer que em cada despertamento Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. Então nós podemos ver que quando o Espírito Santo, através da vontade de Deus, traz convicção da condição do homem, e assim esse homem se aproxima de Deus buscando a sua vontade, é despertada nele e para ele algumas benesses, algumas bênçãos, das quais o pastor Eurico Bergsten vai destacar 3 principais aqui, cujas quais nós conhecemos bem: o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e a fé para a cura do corpo. Nós entendemos a intenção do pastor aqui, onde quer nos mostrar que está disponível a nós, e não somente isso, são necessárias a nós, são necessárias ao bom andamento do povo de Deus, para que o povo de Deus esteja acordado para essa realidade. É necessário sim, como ele vai dizer na conclusão desse tópico, a oração, a perseverança, é sim
parte da parte de Deus, vem de Deus, emana de Deus o despertamento, como viemos citando desde o começo da lição, mas é da responsabilidade do povo de Deus zelar, como ele diz no final deste tópico, para que se mantenha, para que seja constante, para que seja progressivo, para que seja frutífero. É necessário que haja um zelo, haja cuidado, haja assim uma atenção. Por isso é necessário, quão necessário é um despertamento. Nós vemos que o batismo no Espírito Santo nos capacita a isso. O batismo no Espírito Santo nos reveste com poder. Ele nos reveste de autoridade, sim, e nos dá autoridade para passarmos por circunstâncias adversas, para não só passarmos no dia mal, mas passarmos pelo dia mal e ainda permanecermos firmes. Sim, os dons espirituais não param por aí. Os dons espirituais, além de nos capacitar, além de nos dar ferramenta em nós mesmos, os dons auxiliam o bom andamento dos outros também, auxilia a igreja, auxilia o corpo de Cristo, e para isso são dados, para o que é útil no corpo. E também a nossa fé é renovada, a nossa consciência é expandida, em que não há limite para o poder de Deus, não há limite físico ou espiritual para o poder de Deus. Uma vez que temos fé nesse poder, a cura do corpo é sim para nós, é sim para todo momento, porque o nosso Deus não mudou, bem como o seu poder não foi limitado. Nós entendemos assim que o despertamento espiritual, ele acarreta uma infinidade de pormenores, e dentro desses o nosso querido quis destacar isso, que Deus cumpre a sua promessa, e que a fidelidade de Deus é um dos motivos pela sua palavra ser cumprida assim. Nós podemos entender também que Deus renova suas promessas e que Deus renova a fé dos abatidos. E nós entendemos bem pelo contexto e pela cultura israelita, hebraica, não é? Que quando nós falávamos ou quando nós falamos sobre a palavra de Deus para um judeu, era o mesmo que está falando da vontade de Deus, ou do desejo de Deus, do querer de Deus. Para eles, a vontade de Deus estava intrinsecamente ligada à palavra de Deus, como é verdade, porque nós entendemos que a inspiração bíblica dá a ela autoridade para nos guiar, dá a ela para ser sim uma fonte de respaldo e para a nossa esperança a cada dia e em todo momento. Nós entendemos pelo contexto o que o pastor quer dizer no quarto tópico, quando ele diz que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Ele vai destacar o texto do Salmo 119, 112 e também o 119 e 63. Este salmo inteiro é conhecido por essa paixão, por esse êxtase em que o salmista escreve falando da palavra de Deus, falando das bênçãos que são advindas da palavra de Deus, falando da sabedoria que vem da palavra de Deus, falando sim a respeito da glória e da graça que vem da palavra de Deus e de como a palavra de Deus age e interfere diretamente na vida daqueles que a temem e que a buscam, sendo de Deus, sendo inspirada. Então somente, nós entendemos que somente através de um despertamento genuíno do coração do homem, o homem terá esta mesma intensidade, esta mesma vontade de se deleitar e de buscar na palavra do Senhor. Por isso nós vemos muitos que dormem, muitos que estão desapercebidos e que muitas vezes não compreendem a profundidade do texto sagrado. É a nossa responsabilidade, então, orar uns pelos outros para que o Senhor também desperte o coração do seu povo quanto à palavra de Deus, entendendo nós assim que estamos cientes, que estamos sim despertados, que nós possamos, como ele diz, companheiro sou de todos os que te temem.
e dos que guardem os seus preceitos. Nós entendemos que é pela palavra do Senhor que conhecemos a Ele mesmo. O próprio Jesus diz que é através das Escrituras que conhecemos a sua pessoa. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas, tudo aquilo que agora no Novo Testamento foi revelado aos apóstolos, são as nossas diretrizes, seja no dia bom ou seja no dia ruim, seja assim no dia da normalidade ou no dia da crise. Então o pastor Bergsten ele vai destacar isto, que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O meu desejo, a minha voluntariedade para com a palavra de Deus está totalmente associado ao quanto eu fui tocado pelo Espírito Santo, ao quanto eu estou despertado ou desperto pelo Espírito Santo. Nós devemos sim ter consciência dessa dependência do despertamento, dessa urgência do despertamento do nosso espírito, da nossa alma, para com a realidade do reino de Deus, para com a urgência do momento em que, como já foi dito no nosso texto áureo, nós vamos ler para concluir, é necessário que despertemos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deus continue te abençoando, te acrescentando graça e conhecimento. Então que nós possamos sim continuar entendendo a palavra do Senhor, entender que o despertamento é um milagre que Deus coloca à nossa disposição, que sim, que vem dele, opera em nós e devemos manter essa operação do Espírito Santo sempre acesa, mantê-lo, o Espírito Santo, à vontade em nossas vidas. Como Paulo orienta, enchei-vos do Espírito Santo e não extingueis o Espírito Santo, para que através desse fervor, para que através do fogo, não é, do Espírito Santo, ele venha despertar também em nós o desejo pela palavra do Senhor e através da sua palavra tenhamos sempre em mente os princípios e as diretrizes para que possamos suportar o dia mal, para que possamos, como é a intenção desse trimestre, termos uma base para continuarmos perseverantes, mesmo em meio às crises.